Pessoal, é porque deu uma quedinha aqui e eu não vou fazer outro vídeo não. Então eu vou preferir fazer um complemento aqui nesse vídeo, tá certo? Então houve uma quedinha de internet aqui, aí o vídeo parou, interrompeu, então eu vou só completar o assunto do que estava faltando, tá certo? Então vamos continuar sobre as substâncias que a gente estava falando e as mutações gênicas, essas alterações, né, que ocorrem no meio. Então ocorre através de uma alimentação, ocorre através, no caso aí, através dos fatores ambientais, né? Então pode haver uma modificação genética no seu corpo, certo? Então a formação de novas proteínas alterando a ação das enzimas, importante no metabolismo. Então isso daí é uma mutação gênica. Aí continuando. Mutações gênicas alteram uma ou mais bases do DNA, então aquela fita é alterada e afastará a leitura ou a replicação durante a transcrição. Então, na hora de transcrever, ela transcreve de forma diferente. Então, houve o quê? Uma mutação genética. Podem ser transmitidas hereditariamente de pais para filhos. Quando isso ocorre nas células germinativas, aquelas células que vão te dar as substâncias e as características genéticas, quando ocorrem células somáticas, né? Então, aquelas que já vêm o material genético, podem provocar a formação de tumores, como câncer, né? E outros tumores, né? Que vão aparecendo, que são as chamadas doenças metabólicas, né? Aí, tipos de mutação gênica, pode haver a substituição, ocorre a troca de um ou mais pares daquela base. Então, naquele sequenciamento genético, pode mudar uma base de ligação. A adenina, timina pode substituir por outra. Então, isso daí é a chamada substituição. Aí nós temos o filamento normal de DNA, ó. Vou dar até um exemplo aqui, ó. TAC, CAC, ó aqui, ó, TAC, CCC. Então, C foi trocado, ó, o A foi trocado pelo C aqui. Então, houve uma substituição, certo? Aí nós temos a proteína normal e nós temos aqui a proteína alterada. Então, houve uma mutação gênica nesse sequenciamento genético, no caso de substituição. Mutação de adição acontece quando uma ou mais bases são adicionadas no DNA, modificando a ordem da leitura e da replicação da transcrição. Deleção é quando se retira, né? No caso aí, uma ou mais bases são retiradas do DNA, modificando a ordem da leitura durante a replicação. Então, a adição é você aumentar naqueles caracteres, naquela escrita. E deleção é quando você retira daquela escrita genética que fica faltando. Deixa eu ver, ó. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, CTC, GTG, aí GTG. Tá vendo que aqui embaixo só ficou GT e faltou o G? Então esse daqui foi uma deleção, tá vendo? Então houve uma modificação na configuração da leitura genética. Então, houve uma deleção aqui, tá certo? Passando. E aí, nós terminamos a nossa aula de hoje, certo, meu povo? Então, eu agradeço a presença de cada um de vocês. Assistam esses vídeos para terem domínio sobre o conteúdo, né? Qualquer dúvida, me chamem no privado do WhatsApp, que eu estou à disposição de vocês, tá certo, meus queridos? E não se esqueçam, mande as devolutivas para eu poder marcar a sua presença, certo? Porque vocês sabem que a gente está marcando as faltas. Para não levar falta, façam as atividades propostas pelo professor para me saber como é que vocês estão entendendo o conteúdo, tá certo, meus queridos? Então tenham um bom final de semana, que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus, meus queridos. Um beijão para vocês virtual, um abraço e até a próxima aula, né? Na próxima aula a gente vai ver mais exercícios sobre isso, tá certo? Então qualquer dúvida, pode me chamar, tá certo?
Tchau, meu povo, tudo de bom, que Deus abençoe vocês a cada dia.